bem, gente, vamos examinar a tendência do mercado vista no dia 22/7/24. Olha aí, e já está indo o mês de julho, isso me apavora, porque a gente vai ficando velho, e a menina vai passando o tempo, e vai falando, nossa, é mais um dia, mais um dia. Bem, algumas coisinhas aqui eu queria mostrar. Primeiro, Brasil, safra de 2024, faturamento de 953, em queda, tá? Então, a safra desse ano vai ter uma queda de 1,6%, atingindo o PIB. Então, o PIB, que era da parte agrícola, que era 15,1% da composição do PIB, cai um pouquinho aqui para 13,5%. Quer dizer, nós vamos ter que achar alguma forma de melhorar esse PIB. Tá? Cuidado, atenção, né, que há uma questão de subida do dólar. Tá? Essa subida do dólar pode acabar compensando simplesmente em função dessa subida do dólar. A outra questão é uma questão boa, mais ou menos boa e tem algum probleminha. É o desemprego no Brasil, está na faixa de 7%. O desemprego nos Estados Unidos está na faixa de 3,5%. Nós temos mais ou menos uma força de trabalho de 107 milhões, dos 212 milhões de habitantes, 107 está na força de trabalho. Mas tem a garotada, o pessoal mais velho que se aposentou, ou enfim, aí vem os 7% que não estão empregados. Agora, hoje estava falando da informalidade, que 40%... Veja, mudou a questão. Essa questão de informal aqui mudou um pouco, porque você tem um monte de gente trabalhando nesses, né, de entrega, essas coisas todas, tal, onde o sistema ele se caracterizou por um certo contrato no máximo que pode acontecer é de uma jurídica fazendo essa operação. Então, hoje tem muito médico, muito engenheiro, muito arquiteto, economista, advogado, trabalhando, né, como uma empresa, tá? Então, isso fica uma cara assim, né, meio parecido com o informal, quer dizer, ou seja, carteira assinada. Não tem carteira assinada, 40%. Mas não quer dizer que isso daqui não está pagando imposto, tá? Vamos deixar muito claro. Então, essa é a observação. Ou seja, nós estamos assim numa condição onde a economia está andando. Então, a economia está crescendo. Ela está crescendo. A gente vai olhar, por exemplo, 2013. 2013, o nosso PIB foi 2,9%. Lembra? Começaram, não, é 2,7%, não sei se vai dar, tal, o PIB está ruim e tal. Bom, deu 2,9% de PIB, né? Com Selic de 13%, né? Inflação de 4,40%, né? Não me canso de me irritar com esses 8,60%, né? 8,60%, cada 1% são 100 bilhões pagos a mais de juros. Mas, enfim, né? Isso aqui é uma coisa que... Como é que está agora? 2023, né? 2023. Como é que está agora 2024? 2024, o primeiro trimestre de PIB deu 0,8%. Então, PIB de 0,8%. Então, nós estamos com o PIB na faixa de 0,8%. A previsão para o segundo trimestre é de 0,7%, tá? 0,7%. Então, 7 a 14, então seria 1,5%. Se a gente fizer mais 1,5% no terceiro trimestre e quarto trimestre, né? 1,5 mais 1,5 dá 3, né? Dá 3. Então, o PIB de 3. Então, falar que o PIB está na faixa de 2, sei lá, 2,5 a 3, tá? Para PIB, né, de 2024, né, 3, não está uma coisa assim absurda, não é uma questão tão complicada. Veja, os Estados Unidos está numa faixa, né, está com a economia crescendo, tá? Então, aumento de demanda. Esse aumento de demanda é questão que fala, aumentar a demanda pode, né, criar inflação, criando inflação, nós temos que manter os juros, tá? Então, há uma pequena queda na inflação e agora toda essa questão, né, Trump versus Biden, e agora talvez a Câmara Harris para resolver. Então, há toda uma perspectiva mundial que a gente não sabe direito
o que vai ocorrer, né? Isso aqui é para 2024, né? A gente tem a previsão de inflação na faixa de 4 e a Selic na faixa de 11. Então, continua mais ou menos a mesma coisa. Um problema que pode melhorar e pode piorar para o Brasil, tá? A gente pensa aqui nesse conjunto aqui, principalmente aqui, é o que está acontecendo na China. A China teve um grande problema com a Evergrande. Tem um N aqui. Essa é uma das maiores construtoras chinesas. E a forma de construir na China é uma forma diferente da que nós fazemos aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil usamos muito concreto, né? Então, o concreto, aqueles ferrinhos, tal, depois vem lá uma concretagem com cimento e tal. Bom, a China tem como também nos Estados Unidos, no Japão, as coisas são muito construídas à base de chapa de aço, né? De barras de aço que vão entrando na superfície, né? Ao invés de usar o concreto. Então, os prédios, em função de possibilidades de pequenos terremotos, então usam muito ferro. Então, quando você pega uma crise da construção civil e quebra, né, queda do mercado imobiliário e quebra de construtoras, tá? Um monte de construtoras quebrando, tá? Então, você tem perda do valor do imóvel. Então, o mercado imobiliário da China, né, fez isso, ó, caiu. Na hora que cai o mercado imobiliário, qual é o grande problema? O grande problema é minério de ferro. Então, as nossas exportações de minério de ferro vão cair junto, tá certo? E agora, acabou de acontecer uma crise bancária. Está no jornal de hoje, olha, os 40 maiores bancos, 40 bancos pequenos, o sistema financeiro chinês, ele é formado de muitos pequenos bancos que são originários de pessoas que faziam o serviço de banco, porque as pessoas não eram bancarizadas, a população chinesa não era bancarizada. Com a falta da bancarização, começaram a nascer pessoas que faziam serviço de banco para eles, porque não tinham onde ir. E daí nascem um monte de pequenos bancos, mas é assim, sei lá, 10 milhões de bancos pequenos, coisas desse tipo. 40 bancos pequenos foram absorvidos pelos grandes bancos. Isso agora recentemente. Mas deve ser muito mais, tá? Não deve ser só isso, não. Tá? Então, nós estamos dentro de um sistema bancário complicado. Então, há problema no sistema bancário chinês, principalmente pelo mercado imobiliário e também o problema do setor agrário, que depende de financiamento. Então, isso daqui implica na questão do PIB da China, que está, né, pensando que ia crescer 5% e já se fala que não vai atingir isso, que o número agora pode ser na hora de 4%, né, talvez, né, 4,5%. O Partido Comunista Chinês, e lá é uma autocracia, tá certo? O capitalismo de Estado está extremamente preocupado com isso, porque esse processo é um processo que atinge diretamente a classe média chinesa, que é uma classe média que está acostumada a consumir, acostumada a ter uma vida relativamente de qualidade, tá certo? E isso daqui pode afetar, então, a questão Brasil. Não acho que afete dos números que a gente está falando, tá? O PIB aqui desta ordem de grandeza, 2,63, tá certo? Acho que 0,8 e PIB 0,7 para o próximo trimestre nos levam a garantir isso. E a questão do inflação, né? Inflação de 4% e Selic na faixa de 11%. E aqui estão os juros reais de 7%, que ainda me deixa um pouco indignado, como em todas as vezes que vocês já me viram falar. Tá bom? Boa semana a todos, tá? E sucesso aí. Obrigado, viu? E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA LabFinProvar. Tchau!